Ok, então nós vamos agora para a segunda parte da aula 4, em que nós vamos ver alguns exemplos de programas aqui com o que a gente viu até agora. Então vamos começar aqui por um programa simples, né? Esse programa Divide 1, esses códigos eles foram enviados já para vocês poderem analisar, então vocês vão, compilem esses códigos, testem, alterem, verifiquem, é assim que a gente aprende. Você tem que ir lá, tem que mexer, tem que testar, é assim que a gente ganha conhecimento sobre programação. Tá? Então vamos lá, esse programa Divide 1 é um programa simples, né? Em que o que a gente quer fazer aqui, vamos declarar dois números, então nós vamos ver aqui, né? A saída de dados simples, nós vamos ver como fazer a entrada de dados simples, né, pelo teclado, e vamos ver alguns aspectos importantes sobre o que a gente falou, tipo de variável, determinadas operações. Então, o que a gente vai fazer aqui? O programa para dividir, então olha aqui, observar. Program, nome do programa, vem o preâmbulo, que diz a finalidade do programa, autor, data, no caso a disciplina, o código dela era outra, foi modificado, mas eu mantive. E aqui, ó, relação das variáveis. Quais as variáveis que tem no meu programa? Então, inteiros, tem I e J, são números a serem divididos, reais é o resultado da divisão. Então, isso aqui é importante. Vocês vão ver um programa desse simples, vão dizer, professor, não precisava. Sim, nesse código é muito simples. Só que isso é para vocês irem criando o hábito de documentar adequadamente. Quando vocês estiverem trabalhando num projeto muito grande, o programa que tem várias partes e você vai trabalhar com muitas variáveis, é importante que você saiba por quê. Você tem que ter um controle de quais variáveis você nomes já utilizou. Às vezes os nomes acabam ficando parecidos e aí você tem que saber exatamente quem é quem, né? Então é importante essa documentação, né? Aí vem o quê? Antes de declarar as variáveis, implicit none. Nunca esquecer isso aqui, que é para quê? Para desabilitar a atribuição de tipo implícita. Tá? Aí vamos declarar as variáveis integer i, j e real x. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? A ideia aqui é o seguinte, eu vou fazer algo que eu não devo fazer, que é utilizar aritmética de modo misto. Eu não devo fazer isso, tá? Mas vamos lá. Aí, isso daqui é algo também que a gente vai utilizar mais para frente, quando a gente for falar de saída de dados para arquivo, mas para o exercício 1 é importante que vocês já saibam como é que a gente pode abrir um arquivo, atribuir um número a ele, né? E um nome. E aí, ao invés da gente imprimir o nosso resultado no monitor, no dispositivo padrão de saída, nós vamos imprimir em um arquivo. Tá? Depois nós vamos ver, vai ter uma aula só sobre isso, arquivo, etc. Mas isso é para usar no exercício 1, vocês não precisam entender muito, é só seguir o que está aqui. Para você abrir um arquivo, você usa o comando open, tá? Abre parênteses, aí bota unit e um número, que é o número que vai designar a unidade. Lembra que na saída simples, ó, é asterisco, vírgula, asterisco. Esse aqui, na realidade, seria o número do dispositivo padrão de entrada. Como ele pode variar, quando a gente bota asterisco, o compilador vai lá e descobre qual é o número e ele mesmo utiliza. Nós não precisamos nos preocupar. Aqui não, explicitamente eu estou dizendo, eu quero que o arquivo, que eu vou identificar o nome aqui por, em seguida, vírgula, file, igual, e o nome do arquivo entre aspas. Então, este arquivo vai ser aberto e vai ser atribuído o número 3 a ele. Então, quando eu quiser escrever o resultado neste arquivo, eu vou fazer referência ao número da unidade. Então, é só para vocês saberem como a gente abre um arquivo, atribui um nome que não seja o dispositivo padrão de saída.
Tá? Aí eu vou ler os números. Então o programa coloca aqui, write, asterisco, vírgula, asterisco, entre aspas, entre os valores de J separados por uma vírgula. Poderia ser um espaço, etc. Eu quis colocar uma vírgula. Lembrando desses números, ó, IJ é inteiro. Eu posso colocar aqui, entre os valores de IJ, eu posso botar inteiros, para não esquecer, separados por uma vírgula. Então vou salvar essa modificação. Aí, ó, o prompt vai escrever isso. Eu posso colocar aspas, espaço, aspas, ele vai escrever o quê? Se eu não colocasse nada, ele ia pular uma linha. Como eu ponho aqui, ele vai imprimir um espaço e vai pular uma linha. Eu posso não colocar nada ou colocar isso aqui. E aí eu vou colocar read, asterisco, vírgula, asterisco, ou seja, pelo teclado eu vou entrar dois números. Ele vai esperar que eu entre dois números. Aí, cálculo e impressão do resultado. Então, vocês vejam, ó, os comentários são para isso, para a gente fazer. Cada parte do programa, o que eu estou fazendo? Declarando variáveis, estou abrindo o arquivo, vou fazer a leitura dos números e vou calcular e imprimir resultado. Isso aqui é importante num código também grande, né? Com muitas partes, muitas etapas de processamento. Você vai sabendo a cada parte do programa o que você está fazendo. Eu tenho por hábito fazer isso aqui, ó. Eu ponho os meus comentários aqui e sempre boto uma linha extra para melhorar a visualização, a visibilidade, fica mais fácil de ler. O código, quando para mim é difícil, isso é questão de estilo, mas de programação. Mas isso aqui, ó, para mim facilita bastante para leitura, né? Aí eu vou fazer o cálculo, que é o quê? Pego o número i, divido por j e atribuo a x. Então, olha só, como eu estou fazendo aritmética de modo misto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o número inteiro, dividir por outro inteiro, e o resultado ele vai transformar em real e vai armazenar na variável x, né? Como nós vimos lá. E ele vai escrever no monitor, isso aqui quer dizer, vai pular uma linha, aí ele vai escrever no monitor, dispositivo padrão de saída, quociente de I por J é igual a isso, e vai escrever no arquivo, que é a unidade 3, no formato, vou deixar a critério do compilador, eu só digo onde eu quero, e a mesma coisa que eu escrevi no monitor. Tá? Aqui o stop, a gente vai falar sobre isso depois, é opcional, e aqui end program, e eu coloquei o nome do programa aqui, ok? Então eu vou aqui compilar, vou fazer a ligação edição, o link edit, e vou executar o programa. Tá? Então eu clico aqui, e ele pede os números inteiros. Aí eu vou colocar o número 4, separado por vírgula, e 5. Tá? Então, ó, observem. 4 dividido por 5 em uma operação entre inteiros, ele vai truncar, se fossem reais, seria 0,8. O que ele fez? Ele truncou a parte fracionária, deu 0 inteiro. Aí ele foi armazenar na variável real, transformou em 0 real. Então, há o perigo de você usar a aritmética de modo misto. Se você fizer essa operação, você esperaria que fosse 0,8, mas só porque você utilizou inteiro, isso não vai dar erro no seu programa. Esse aqui é o ponto. Ele vai executar tudo, você acha que está certo, mas essa operação aqui já comprometeu tudo. Se esse resultado for a variável, o conteúdo da variável x for usado em alguma outra operação, você acha que o teu programa está certo, mas na realidade está errado, porque você equivocadamente usou 2 números inteiros quando eu deveria usar 2 números reais, a menos que sua intenção fosse ter um resultado inteiro, mas você não ia armazenar uma variável real. Esse aqui é o ponto. Né? Então, tem que se ter cuidado, porque isso aqui não vai indicar nenhum erro na hora de executar o programa. Vai executar até o fim, vai ter um resultado errado, e você vai levar um tempão para descobrir onde errou. Então, é por isso que tem que ter muita atenção para sempre fazer as operações com o tipo de variável correto. Tá? Eu vou mostrar uma outra coisa aqui. Então, vamos executar novamente aquilo que a gente falou.
O que ele está pedindo é que eu entre dois números inteiros. Então vamos supor que eu faça assim, coloque 4, né, vírgula e ponho 5 e real. Tá? Enter. Deu uma mensagem de erro. Erro de execução, runtime. Ó. Deu caractere inválido no campo, né, na linha 40. Então vamos fechar aqui. E o que tem na linha 40? Linha 38, linha 40 aqui embaixo. Ó. Linha 40, ó, ele está tentando ler, o erro foi aqui, na hora da execução. Então compilou tudo certinho, direito, na hora de executar, deu esse erro. Por quê? Porque tinha que entrar com o valor inteiro. Tá? Então tem que ter essa coerência, essa consistência entre o que está sendo pedido, o tipo de variável, o dado que você está entrando. Tá? Agora nós vamos ver esse programa aqui, que é o Divide 2, que é o mesmo programa, só que é para dividir dois números inteiros convertidos em reais, informado pelo teclado. Então a gente vai fazer agora, vamos assumir o controle da conversão. Tá? E aí vem o preâmbulo, coisa e tal, as variáveis inteiras continuam sendo em J e o resultado da divisão real. Implicit none declara as variáveis igualzinho em J inteiro, x, a unidade 3, agora vai ser, o arquivo é alt_divide2.txt. Como é outro programa, eu posso colocar o número de unidade. Eu esqueci de mostrar, nós vamos aqui abrir o arquivo, tá? Na aula 4, é alt divide 1.tx3. Esse aqui, tá? Que a gente, o nome que a gente escolheu. E olha aqui, esse é o arquivo, tá? E ele imprime exatamente como imprimiu no monitor, imprimiu nesse arquivo que tem o nome que eu defini e defini o número da unidade. Então, quando a gente manda escrever, a gente não dá o nome do arquivo, a gente dá o número da unidade. E o compilador verifica qual é o arquivo e escreve o resultado. Ok? Então, vou fechar aqui. Vamos então agora executar esse programa. A diferença, ó, aqui ele vai calcular, então vai pedir os números inteiros, né? Dos valores IJ, vou colocar aqui inteiros, igual fiz a modificação lá, vamos salvar. E ó, read IJ, e aí cálculo e impressão do resultado. Aí eu boto x igual real I, real J. Então agora eu vou transformar o valor, a variável I, que é uma variável inteira, vou transformar em real, J vou transformar em real. Nota que eu não preciso armazenar em uma variável real para depois operar, eu posso diretamente já pegar o resultado da transformação e operar direto aqui. E vou imprimir, né? Como eu fiz, o resultado vai para esse arquivo, altdivide2.txt, e para o monitor. Tá? E aqui end program. Então vamos compilar. Vamos fazer a link edição. E aí ele pede os números, eu vou botar 4 e 5, Enter. Aí, ó, 0,8. Agora está correto, né? Então, quando eu assumi o controle, não deixei mais o compilador decidir o que ele tem que fazer, aí eu tenho o resultado correto. Por isso que é importante, a gente nunca deve usar aritmética de modo misto, ok? Nós vamos ver agora o uso da função kind para descobrir qual é o número kind da máquina. Tá? Então, aqui, esse programa que eu chamo de checkerKind, para obtenção dos valores do atributo kind de um computador, está aqui o preâmbulo. Então, assim, como é que a gente usa a função kind? A função kind, ela faz assim, o argumento é um certo número que eu coloco, tá? Aqui no argumento, e a função retorna, ela armazena o número kind
corresponde à representação daquele número lá. Tá? Então eu boto aqui, escreve o valor de cada. Eu poderia armazenar isso numa variável, mas eu não vou fazer isso. Ao invés de armazenar numa variável e mandar imprimir o resultado da variável, eu já vou botar assim, write, asterisco, asterisco, o valor kind para inteiro, extensão simples e kind, e bota um número inteiro qualquer aqui, simples, um número pequeno, 3. Então, o que eu quero fazer? Vamos botar um número, sei lá, 9 aqui. Então, o que vai fazer? A função kind vai descobrir qual é o número kind para eu representar este número aqui e já vai imprimir um número kind direto no monitor. Tá? Eu poderia ter colocado, declarado uma variável inteira para receber. Vamos fazer isso então aqui. A gente pode fazer aqui. Então, este nome, tá? Eu não vou colocar no preâmbulo aqui a variável só para facilitar, tá? Aí eu vou botar integer e eu vou chamar anykind yes, tá? Aí eu vou fazer isso aqui. Vou comentar isso aqui. Isso é uma outra coisa que a gente pode fazer. Às vezes, ao invés de a gente apagar a linha, a gente comenta aqui, porque eventualmente depois eu posso querer utilizar essa linha de comando aqui. Mas aí eu só faço isso aqui e eu vou botar assim, n kind yes igual kind 9. Tá? E aí eu vou mandar escrever isso aqui. Então, eu vou verificar qual é o número kind, vai ser armazenado nessa variável, e aí eu vou mandar imprimir aqui o conteúdo da variável. Tá? Aí, aí eu vou fazer agora, eu vou usar direto, eu vou pegar um número inteiro grande aqui, eu vou botar esse número bem grande aqui, ó, inteiro, tá? Vou fazer para um número de precisão simples, um número pequeno, 0.0, um número de precisão dupla. Isso aqui é outra coisa que é importante vocês saberem. Lembra que a gente viu a notação exponencial, né? Quando eu quero me fazer referência a números de precisão dupla, eu uso praticamente o mesmo formato da exponencial, só que agora, ao invés do eu uso D. Aí o compilador internamente sabe que eu estou fazendo referência ao número de precisão dupla. Então eu troco o E pelo D e ele aparece assim. Vou colocar então uma linha aqui. Eu vou colocar, então, com o E e com o D, para a gente ver a diferença. Tá? Então, esse aqui vai ser precisão simples. Tá? Precisão dupla e um número bem grande aqui, ó, 1.0, D. Aí eu vou fazer aqui, vamos colocar assim, D menos 300, é um número bem grande. Então, vamos compilar. Olha só, ele deu um erro aqui, ó. Nessa linha aqui, o valor kind para inteiro de precisão dupla, o número muito grande. Qual foi o erro que ele deu? Ó? Integer kind igual a 3, constante fora do limite. Então eu tentei que ele representasse um número que a máquina, e combinada com esse compilador, ele não consegue. Tá? Ele não vai conseguir representar um número tão grande. Tá? Então eu vou diminuir ele um pouco. Vou salvar e vamos tentar aqui de novo compilar. Aí ele consegue. Tá? Se eu aumentar mais um aqui, ainda consegue. Aumento mais um. Ó, ele já não consegue. Então ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele 11 dígitos inteiros ele já não consegue. Se eu colocar 10,
Aí ele consegue. Então tá vendo? Ali, quando não, ele não consegue, já na compilação ele indica. Tá? E vamos fazer a link edição, tá? E vamos executar. Então, olha só, vamos lá ver. O valor kind para inteiro de precisão simples é esse aqui, ó, é o 3. Então ele pegou o conteúdo e colocou. E para a extensão dupla é 3, ou seja, para inteiros, essa máquina, ele não vê diferença, não tem inteiro de precisão simples e inteiro de precisão dupla. Essa combinação é mais do compilador, né? Um outro compilador rodando nessa máquina aqui, ele conseguiria fazer uma extensão maior, diferente para inteiro de precisão simples e dupla. Isso é uma restrição do FTN95, tá? Pelo menos essa versão não comercial. Então, ó, vocês veem, não tem diferença usar inteiro, não vai ter diferença. Agora, para os reais, 0.0, 0.0 é 0, ó, precisão simples é 1, e para o número kind, precisão dupla é 2. Então, ó, como eu falei, lá na nossa nota, ele usava o número 4 e o número 8. Aqui nessa máquina, precisão simples é 1, precisão dupla é 2. Então, é o problema da portabilidade. Se você, então, escrever um código e atribuir real e colocar kind igual a 1 e rodar, sei lá, no GFortran, não vai funcionar. Porque esse número 1 e 2 só se aplica aqui ao FTN95. Vamos tentar agora pegar esse número aqui, ó, botar ele como exponencial e menos 300. Vamos ver se ele consegue enxergar esse número aqui. Ó, ele deu uma mensagem de erro nessa linha aqui. Qual é a mensagem de erro? Vamos ver. O número de ponto flutuante está fora do limite. Por quê? Porque eu botei o E. Quando eu coloco o E, ele não consegue enxergar o número. Vamos supor que fosse menos 37. 10 elevado a menos 37. Salvo. Vou compilar, ele compilou. Vou executar. Então ele consegue ver número até pelo menos 10 elevado a menos 37. Embora lá eu botei dupla, mas na realidade a precisão é simples, ó, é 1. Ele consegue enxergar 10 a menos 37. 10 a menos 38. Vamos compilar, ó. Ele já diz, ó. Fora do limite. Então ele não consegue. Como eu consigo então um número maior? Aí eu ponho o D. Aí eu vou compilar. Aí ele funciona direito. Aí eu vou executar. E ele dá como precisão dupla. Ok? Então, aqui a gente consegue descobrir o número kind. Tá? Então aqui eu vou fechar. E agora nós vamos ver a outra forma. Ao invés de eu usar o número diretamente, eu vou chamar a função selectKind para ver qual é o número e já atribuir o valor. Então, é esse programa aqui. Então, faltou aqui. O programa exemplo as selectKind. Então, o programa para exemplificar o emprego da função intrínseca selectedRealKind, formas para transformar a precisão simples em dupla ou maior. Tá? Então vamos lá. Aqui o preâmbulo, autor, data, as variáveis. Então, ó, variáveis inteiras. Então eu vou ter duas variáveis inteiras, uma knumber s, que ela vai armazenar um número kind de precisão simples, e knumber d, que é um número kind de precisão dupla, tá? E variáveis reais, tá? Eu vou ter aqui XSP, que vai ser uma variável de precisão simples padrão, ou seja, como está definido dentro do compilador. XDP, variável de precisão dupla padrão. Eu não vou definir o número kind, vou deixar o compilador definir. XS é variável de precisão simples. XD, variável de precisão dupla. XSD1, XSD2, variável de precisão simples transformadas em dupla. Ou seja, eu vou pegar
o valor que está na variável simples, vou transformar em dupla ou maior. Aí, olha, como a gente usa a função selectedRealKind. Então, vou abrir um pouquinho aqui a tela. Então, olha lá. Implicit none, nunca esquecer. Aí eu vou definir integer parameter. Então, esses números kind eu vou armazenar nessas variáveis e eu não quero modificá-los. Então, por isso eu uso parâmetro. Aí eu ponho o número da variável inteira, k number s, e aí eu ponho igual selectedRealKind com p igual a 7. Então, para mim, eu decidi que 7 dígitos significativos é variável simples, de precisão simples, tá? Então, eu vou chamar a função intrínseca com esse argumento, tá? Ela vai verificar qual é o número kind correspondente a números reais de 7 dígitos significativos, vai armazenar em k number s, vai atribuir a k number s. Eu vou fazer aqui, vou chamar a variável inteira k number d, vai armazenar o número kind correspondente a 18 dígitos significativos, tá? E aí, como eu vou obter esse número? Eu chamo selectedRealKind com o argumento p igual a 18, ele vai ver qual é o número kind e vai armazenar na variável kNumberD. E aí, o que eu vou fazer? Defino realKind1. Isso aqui, olha só, lá no outro programa eu já sei, precisão simples é 1, precisão dupla é 2. Vou colocar aqui, declaro realKind1, XSP igual a 1.0. Como é precisão simples, eu não precisaria colocar kind igual a 1, mas eu estou colocando só para a gente ver ele funcionar. E defino realKind igual a 2, xdp igual a 1.0d0. Isso aqui é muito importante. Quando vocês estiverem declarando variável com precisão estendida e quer inicializar ela, usa o D. Tá? D com 0, expoente 0. É só para o compilador saber que é a variável de precisão dupla. E aqui eu vou pegar real, aí eu vou definir, ó, não com um número explicitamente, mas com um número kNumberS que foi verificado aqui. Eu vou declarar essa variável xs com um número kind de precisão simples, ele vai armazenar dessa forma esse valor aqui. E vou declarar três variáveis, melhor dizendo, uma xd que vou inicializar com esse valor, olha o d aqui, com o número tipo dela, kind igual kNumberD, com esse tipo aqui, que o compilador vai ver qual é, e vou também declarar duas variáveis sem inicializar, xsd1 e xsd2, ok? Então, prosseguindo. Então, eu vou usar a função dble aqui, que é para pegar, o que eu vou fazer? Vou pegar a variável xs, que eu declaro como precisão simples, vou aplicar a função dble, vou dobrar a precisão dela e vou armazenar em xsd1, que eu declarei aqui como sendo de precisão dupla, com o número kind que vai ser obtido aqui. E xsd2 eu vou transformar, tá, xs, mas de uma outra forma. Ao invés de eu usar dble, eu vou pegar, declaro real, vou transformar usando real. XS é o nome da variável de precisão simples, vírgula, kind igual e o número kind de precisão dupla. Tá? Então, ele vai pegar a variável XS, que é precisão simples, vai transformar no kind o tipo com esse número que foi obtido aqui e vai armazenar em xsd2. E depois eu vou imprimir os resultados. A variável com precisão padrão, que eu chamo, é dos números kind 1 e 2 do compilador. Variável precisão simples XSP, precisão dupla XDP, precisão simples XS, que é com o número kind que foi obtido aqui de 7 casas decimais, dupla XD desse aqui, e as transformadas por dble e pelo número kind. Tá? Então vamos compilar aqui. O executável está atualizado, vamos executar. Então vamos lá, os resultados que nós tivemos aqui. Então deixa eu levantar um pouco isso aqui.
Tá aqui. Isso aqui tá de novo aqui. Eu perdi a tela ali, o monitor. Então vamos lá. A variável precisão simples padrão, ó, essa é a forma, não quer dizer que internamente ela é representada só dessa forma aqui não. Essa é a forma que o compilador considerou adequada para representar. Aí vocês veem que ele apresentou aqui com 5 casas decimais. A precisão dupla padrão é essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dígitos após o ponto decimal. Aí, ó, quando eu utilizo, no caso aqui, o número kind para 7 dígitos significativos, a representação, na realidade, ele está pegando aqui 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 11. Então, na realidade, quando eu coloco o kind 2, na realidade, corresponde a 7 dígitos significativos nessa definição aqui. E quando é 18 dígitos significativos, é todos esses zeros aqui. Então, não necessariamente sempre será 7 dígitos significativos para simples e 15 para dupla. Depende do seu compilador e da sua máquina. Então, e também isso não quer dizer que é a representação interna. Quando a gente, mais adiante nós vamos ver formatação, aí nós vamos verificar se realmente esse daqui tem, eu poderia ter mais dígitos significativos, simplesmente o compilador escolheu não imprimir, ele reduziu por conta dele. Mas é só para vocês verem, ó, que você muda de simples para dupla, aumenta a representação de casas decimais no número. Esse aqui é o ponto importante. E quando eu fiz a transformação, ó, por dBLE, eu consegui o que ele corresponde a 7 dígitos significativos, e aqui o que corresponde a 18 dígitos significativos, ou seja, para essa máquina não faz diferença 7 e 18, possivelmente 18 ela não consegue representar, ou ela fica limitada por causa da memória. Tá? Vamos tentar aqui fazer uma coisa, eu vou mudar esse número kind aqui, ó, desculpe, o número de dígitos significativos, vou tentar imprimir representar o número com 31 dígitos significativos. Tá? Então, vou salvar aqui e vou compilar. Ó, apareceu a mensagem de erro aqui. Ó. Vamos ver em qual linha é nessa representação desse número kind D que eu coloquei aqui. Qual é o erro? O parâmetro kind está fora do limite. Os números kind permitidos são 1, 2 e 3 só. Então, o que acontece? Ele produziu um número kind que possivelmente internamente ele é negativo. Tá? Então, ele diz, ó, os números kind possíveis são só 1, 2 e 3. Você está tentando uma precisão que não é possível nessa máquina. Então, ele botou o erro. Tá? Então, eu vou reduzir aqui para 15 dígitos significativos. Salvar. Compilar. Aí, não deu erro. Agora, uma observação aqui também. Ó. Ele põe aqui um comentário. Tá? Não é uma mensagem de erro nem um aviso. É um comentário. Referente a essa linha aqui, ó, que eu coloquei. Ó, nessa linha aqui, ó, que eu usei o kind igual a 1 e o kind igual a 2, que são os números que eu obtive no primeiro programa lá, que são específicos da FTN 95. Olha o comentário dele aqui. Especificar o kind de tipo real com uma constante não é portável. Por quê? Não necessariamente este número irá funcionar numa outra máquina. Aí ele diz aqui, ó, seria melhor utilizar Selected Real Kind com 637. Tá? Então, ele já está dizendo aqui, ó, que se você quer precisão simples, use 6. Se você quer precisão dupla, use 15.
A gente não viu lá, tá? Mas a gente pode comentar agora aqui. A função selectedRealKind eu posso colocar até 2 argumentos. O primeiro argumento é o número de dígitos significativos da mantissa. E esse segundo argumento aqui é a potência de 10 aonde eu quero chegar. Que aqui no caso seria 10 elevado a mais ou menos 37, aqui 10 elevado a mais ou menos 307. Tá? Então é só complementando o que a gente viu aqui. Em geral, a gente só usa o selectedRealKind para pegar, ajustar o número de dígitos significativos na mantissa, porque a gente já tem potências que são bem grandes, né? Mas se você quiser alterar, é só você botar o segundo argumento, que é a potência de 10, limite que a gente quer levar a amplitude dos nossos números, tá? Então, pode ser feito dessa forma. Agora nós vamos ver um programa simples também, que é o Multi, tá? Programa para calcular o produto dos números inteiros informados pelo teclado, né? Tem aqui o preâmbulo, né? Variáveis, números a serem multiplicados i, j e k é o resultado da multiplicação, né? Vou declarar as variáveis i, j e k, vou entrar com os números i e j inteiros, né? E vou calcular o produto IJ e apresentar o resultado no monitor. Tá? É um programa simples, é só para a gente ver essa operação de multiplicação. Então eu vou compilar, o executável está atualizado, vou executar, ele vai pedir 2 números. Então é só para mostrar. Embora peça por vírgula aqui, eu vou botar um primeiro número, ó, dou o prompt, deu Enter, né? E ele fica esperando, está esperando o segundo número, ok? Então vou botar 78. Então, produto de 878, 624, ok? Da mesma forma, se eu colocar um número real ou um caractere, vamos lá ver. Então, vou executar. Coloco número 9 e entro com o caractere D. Ele dá a mensagem de erro. Ó, caractere inválido. Por quê? Porque eu tentei entrar um caractere quando na realidade teria que ser um número. Então eu fecho. A gente vai ver depois em serviço do sistema, quando a gente entra com dados, na realidade tudo que entra lá é um tipo de símbolo que ele interpreta internamente, ele transforma. Tá? Nós vamos ver isso depois. Mas na realidade o que ele está querendo? Ele está querendo pedindo um número, eu entrei com a letra, e número inteiro. Né? Então, vimos esse programa Multi 2. Agora vamos no Multi 3. Tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o número, vamos transformar, mudar a precisão dele e realizar o produto. Tá? E vamos converter de inteira para precisão dupla. Tá? Então, variáveis inteiras x, y, números a ser multiplicados, e o resultado de multiplicação é precisão dupla. Tá? Então, implicit none. Aí eu vou declarar integer x e y, e real com kind 2, o z que é o resultado, tá? Que vai armazenar. Vou abrir o arquivo de saída, tá? Com a unidade 3 com esse nome aqui, e vou ler os números. Vou entrar os números inteiros separados por vírgula, x e y. Aí o que eu vou fazer? Vou utilizar a função de transformação real, o nome da variável, o número kind. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número x, que é inteiro, vou transformar em real de precisão dupla, que é o kind 2, é esse resultado. Vou fazer a mesma coisa com y, vou usar a função real, vou transformar em real com número kind 2, realizar o produto e carregar na variável z, que é precisão dupla, kind 2. E aí eu vou escrever os números que foram transformados já, x e y transformados, e o produto xy, tá? O x, no caso aqui inteiro, e transformado em real, e isso vai também para o arquivo que é o multi3.txt. Então o executável está atualizado. Aí eu vou entrar 2 números inteiros, 6
e 9. Então, olha aqui. Os literais utilizados internamente são esses aqui, ó. 6, porque eu transformei em kind igual 2, ó. Igual a 2. Então, todas essas casas decimais aqui. E então o produto de 6 e 9, que são os inteiros originais, na forma de produto em precisão dupla é esse aqui. Então eu não preciso, o ponto aqui é não preciso armazenar numa variável de precisão dupla e operar. Eu posso fazer diretamente os resultados aqui e já fazer a operação e imprimir. E só para olhar lá, o resultado está nesse arquivo altmult3.txt, é isso aqui que eu queria. Tá? Então, só para vocês verem como é que funciona quando eu mando imprimir o resultado em uma unidade. Ok, então isso aqui vai encerrar a nossa aula, a parte 2 da nossa aula número 4.